Oh Deus, e o Senhor é que é o oleiro, Pai. Nada nós somos sem Ti, Senhor. Tu és a videira verdadeira, Pai, e nós somos somente ramos, Pai. Tu és a nossa fonte de vida, Jesus, e sem o Senhor nada nós podemos fazer, Pai. Nada nós somos sem Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia entregou o Seu único Filho naquela cruz, Pai. O Teu unigênito, meu Deus, o Senhor entregou ali, Pai, por amor a nós, Senhor. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Senhor? Ajuda-nos todos os dias a compreender um pouco mais acerca deste amor. Dá-nos revelação, Senhor, deste amor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, dentro das nossas limitações, Pai, mas nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão ao Senhor, Pai. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória, meu Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, queridos, podem se assentar. Deixa eu só me organizar aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor, para quem eu não vi ainda, uma boa noite. Sejam bem-vindos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 1 até o 8. João 12, do 1 ao 8. Amém? Essa semana eu havia preparado uma ministração para hoje, e hoje pela manhã, na hora que eu vim para cá, para nós termos o nosso tempo de oração, né? Dentro das 24 horas de oração que nós tivemos esse final de semana. Aliás, eu quero agradecer imensamente aos irmãos que tiveram aqui conosco, né? Glória a Deus pela vida de vocês, que fazem com que isso aconteça, né? Períodos tão preciosos como esse aconteça. E eu saí de casa hoje pela manhã, e quando eu abri aquela porta ali, né? E eu fui entrar para dentro, Deus estava aqui, queridos. Deus estava aqui. A primeira coisa é como se, sabe, Deus estava aqui, e eu já entrei pela porta, e eu já vim me ajoelhando no tapete. Eu falei: Deus, que presença do Senhor nesse lugar, um quebrantamento, algo diferente, sabe, um ambiente diferente. E eu comecei a agradecer a Deus por cada um que havia passado antes de nós aqui. Eu falei: Senhor, obrigado por aqueles que começaram às 6 horas da tarde, porque foram essas pessoas que trouxeram essa presença para esse lugar, né? Nós passamos aqui ontem, eu e o Valmir, era mais ou menos uma meia-noite, passamos aqui na frente, e os irmãos estavam aqui orando, né? E a hora que eu cheguei, falei: que presença é essa, Deus? Que tempo precioso, né? Que preparação, Sueli, que coisa linda, irmã. Glória a Deus pela tua vida, né? Que nós imaginávamos outra coisa, e Deus, Ele nos dirigiu a isso. Foi algo tão lindo, foi tão lindo, queridos, né? E aí Deus falou comigo, à medida que eu fui começando a orar, Deus foi mudando no meu coração o que eu deveria falar com a igreja hoje. E Deus trouxe para mim algo que eu já ministrei uma vez, mas é algo que foi tão forte para mim, me impactou tanto, e Deus trouxe aquilo ao meu coração, né? A primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração é: se lance aos meus pés, filho. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se lance aos meus pés, se lance aos meus pés. E eu me joguei ao chão e comecei a chorar e a clamar a Deus, e Deus foi então ministrando comigo, né? E eu gostaria muito que você abrisse o teu coração para o que nós vamos falar nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar com você sobre esse assunto também, amém?
Vamos lá. A palavra de Deus, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí. Ele diz assim, ó: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava sentado à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Querido Espírito Santo, o que seria de nós se não fosse o Senhor? É necessário a tua intervenção aqui, Espírito Santo, para que haja uma pregação. É necessário a tua intervenção, Espírito Santo, para que haja compreensão daquilo que vai ser dito. Ninguém melhor que o Senhor, Espírito Santo, para traduzir a cada coração, de acordo com a necessidade de cada um. Eu peço ao Senhor, ajuda-me nesta noite, conduz-me nesta noite. Eu me disponho, eu me coloco nas tuas mãos, para seguir exatamente o que o Senhor quiser fazer neste lugar. O Senhor é que está à frente disso. Se o Senhor quiser parar, eu paro. Se o Senhor quiser que eu fale, eu falo. Se o Senhor quiser mudar, eu mudo. Eu estou aqui na total dependência e obediência ao Senhor. E eu dou ao Senhor todo o crédito por isso, porque não há em mim capacitação alguma. Toda capacitação vem de ti, Espírito Santo. Ela é tua, ela pertence ao Senhor. E eu quero nesta noite ser como aquela mula que um dia o Senhor usou para falar. Eu também quero ser essa mula nesta noite. Usa-me para falar com a tua igreja, Pai. Eu reconheço as minhas dificuldades e a minha limitação, e eu reconheço a tua grandeza e o teu poder, e eu me declaro totalmente dependente. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Este texto, ele mostra para nós 3 comportamentos, né? Nós vemos um cenário aqui que Jesus está nele, e nós vemos pelo menos 3 tipos de comportamentos dentro desse ambiente. Nós temos Jesus, o próprio Jesus que chega naquele lugar, sendo convidado para jantar naquela casa. Nós vemos uma mulher que toma uma posição, que faz algo para Jesus, e demonstra ali o seu amor por Cristo. E nós vemos também alguns homens que estavam ali vendo aquela cena toda, e dando a opinião sobre isso, amém? Então esse é um cenário, né? Esse é um pano de fundo, eu diria, desse contexto que nós acabamos de ler agora. Uma mulher, quando ela percebe que Jesus chega naquele lugar, ela tem uma atitude com Jesus, e essa atitude que ela teve com Jesus incomoda algumas pessoas que estavam naquele lugar, porque quando você tem atitudes com Jesus, muitas pessoas vão se incomodar quando você tomar atitudes como essa. Saiba disso. Quando você decidir fazer algo para Cristo, certamente isso incomodará algumas pessoas, principalmente os religiosos. Quando você sai da religião e você entra no discipulado,
Quando você deixa a religião de lado e você decide fazer algo maior por Cristo, isso vai incomodar os religiosos. Eu não sei se você já percebeu, uma pessoa que fala assim, ó, eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero orar 3 horas por dia. A primeira coisa que você vai ouvir dos religiosos é que você está ficando bitolado, que você está ficando fanático, você está virando um crente fanático, que isso daí, isso não vai acabar bem, porque você vai começar a ficar louco, você está ficando muito maluco. É esse tipo de comportamento que você vai ouvir, sempre que você decidir andar um pouquinho mais para agradar a Deus. As críticas, elas virão. Quando as pessoas querem fazer para Deus com excelência, isso incomoda muito as pessoas. Toda a excelência que você quer fazer para Deus incomoda as pessoas. Tá bom assim? Não, eu não quero que seja assim. Eu quero fazer o melhor para Deus. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. E para Deus eu preciso fazer o melhor. E talvez você vai ouvir pessoas dizendo para você assim, tá bom assim? Para que tudo isso? Para que você vai sair da sua casa 2 horas da manhã para ir atrás de um drogado? Para que você vai parar do que você está fazendo para orar por uma pessoa? São coisas, são críticas que vão acontecer. Foi exatamente esse cenário que essa mulher estava. É exatamente esse cenário que ela estava. E hoje eu quero falar, dentro desse contexto, eu quero falar com você sobre as mãos ou os pés de Jesus. As mãos ou os pés de Jesus. Nós vemos ali, queridos, e sempre haverá. Essa é uma pergunta que eu e você vamos ter que responder. O que mais te interessa em Jesus? É os pés dele ou são as mãos dele? O que te atrai para perto de Cristo? As mãos dele que abençoa ou os pés dele? Hoje em dia, o que você acha que faz encher uma igreja? Os pés de Jesus Cristo ou as mãos dele? Eu estava aqui hoje pela manhã orando, e eu dizia, Deus, o Senhor precisa despertar a igreja do Senhor, e eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja sobre a face da terra. Queridos, você faz um evento de oração, é sempre a mesma coisa, você conta nos dedos a quantidade de pessoas que vão se envolver nesse evento, mas você faz uma festa na igreja, você não consegue nem colocar todas as pessoas dentro do mesmo lugar. Se fizer um evento na igreja, uma festa, um churrasco, qualquer coisa, pode ter certeza, você vai lotar. Agora, se você convidar o povo de Deus para um evento de oração, onde eles vão passar algumas horas orando a Deus, poucos virão. Eu me preocupo tanto com isso, porque eu digo, Deus, como nós vamos ter intercessores dentro da igreja? Intercessor, querido, é alguém que se coloca entre Deus e uma pessoa. Intercessor é aquele que ora pelas causas, e nem a dele. Ora por situações, diversos tipos de situação. Intercessor é aquele que está preocupado com a família 1, 2, 3, 4, o emprego daquela pessoa, ou o desemprego de uma... É um intercessor. Cada vez mais eu vejo que isso tem diminuído, queridos. Tem diminuído. E aí vem a pergunta, o que te atrai? As mãos ou os pés de Jesus? As mãos ou os pés de Jesus? Amém? Como de costume, eu sempre digo isso, pega o que for bom para você, o que não for bom para você, você deixa para a pessoa que está do teu lado, certamente vai ser bom para ela. Absorva para você, aquilo que você olha e diz assim, isso é bom para mim. O que não for bom para você, fique tranquilo, deixe para a pessoa que está do teu lado, porque certamente ela vai ser abençoada com isso, amém? Nós, queridos, estamos diante de uma mesa posta, e essa mesa posta, ela foi colocada aqui para que eu e você possamos lembrar ou relembrar o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos aqui. Não foi tão simples como às vezes nós imaginamos. Na verdade custou, e custou muito caro, para que essa mesa fosse posta e eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Um homem como eu e você, não era um super-homem, era um homem como eu e você,
de carne e osso, igual a mim e a você. Esse homem foi cuspido, ele foi violentado, ele foi maltratado, ele foi massacrado, para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui. Toda a vergonha, toda a humilhação que era para nós, ele colocou nas costas dele. Eu estava aqui sentado, agora umas 6 e pouco sentado aqui, lembrando sobre isso, e eu falava: Jesus, Jesus, como eu preciso entender mais isso, Senhor. O Senhor levou tudo, porque era para nós, queridos, era para nós, e Ele fez questão de levar tudo, Ele fez questão de carregar todo esse fardo e toda aquela condenação que era para nós, Ele fez questão de colocar sobre os ombros dele, e pela graça nos dar a oportunidade da salvação hoje. Será que nós entendemos isso? Nós estamos diante dessa mesa posta, exatamente para relembrarmos este sacrifício vivo de Jesus por nós, amém? E eu separei aqui 3 questões que eu quero levar você a refletir nesta noite sobre este assunto, antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Dentro desse cenário, eu destaquei aqui 3 assuntos que eu gostaria muito de falar com você. O primeiro deles, o primeiro assunto, a primeira questão que eu destaquei nesta noite, é essa mulher que ungiu e secou os pés de Jesus. Vamos voltar um pouquinho lá em João mesmo, João 12:3, por favor. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: então Maria, ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e ela derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu quero ler numa versão chamada A Mensagem. Nessa versão eu gostei muito da forma que ele colocou. Ele diz assim, ó: Maria, ela veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, e ela ungiu e ela massageou os pés de Jesus, e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheram a casa. Essa mulher, queridos, ela teve uma atitude que é muito interessante. Imagina Jesus, como que era o ministério de Jesus. Jesus tinha um ministério itinerante. Jesus não tinha carro que nem nós temos hoje. Jesus, ele andava muitas distâncias para que o evangelho fosse sendo ministrado. Jesus, ele vivia sendo espremido. Imagina Jesus entrando por aquela porta agora. O que iria acontecer aqui nesse lugar? Ninguém ia dar paz para Jesus. Todo mundo ia ficar em cima de Jesus, Jesus. Imagina Jesus entrando no ambiente. Imagina Jesus passando por um lugar. Jesus ia sentar para almoçar. Ninguém deixava Jesus sentar. Jesus eu só queria ter um minutinho. Jesus ia dar a primeira garfada, mas Jesus espera um minutinho. Eu imagino que Jesus era aquele cara que comia comida fria o tempo todo, né? Se não houvesse alguém que falasse: peraí, deixa um pouquinho, para um minutinho, deixa Jesus comer, rapaz. Depois que ele comer, ele te atende. Por quê? Porque é assim que funciona. Mas essa mulher, ela teve uma atitude diferente, querido. Ela teve uma atitude diferente. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava nessa casa, essa mulher, ela se lança aos pés de Jesus, e ela pega algo muito valioso, um óleo muito valioso, e ela lava os pés de Jesus, e massageia os pés de Jesus. Essa mulher estava cuidando de Jesus. Ela estava preocupada com o cansaço de Jesus. Ela estava preocupada com os pés de Jesus. Ela estava dizendo assim: Jesus, eu te amo, e eu quero cuidar do Senhor. Me deixa cuidar do Senhor, Jesus. Me deixa cuidar dos teus pés. Me deixa dar um pouquinho de conforto ao Senhor. Sabe, querido, e cuidar é isso. Cuidar é se preocupar.
Cuidar é abraçar, cuidar é dar ouvidos, é dar atenção, é dar descanso, isso é cuidar. Quando você está cuidando de alguém, você está dando descanso para aquela pessoa, ela fica segura, tranquila, ela estava interessada no que Jesus estava sentindo, no que Jesus estava passando. E isso, meus irmãos, não é o que acontece com a maioria de nós, porque nós não estamos preocupados. Você perguntou para Jesus hoje como ele está? Você perguntou para Jesus hoje se ele está feliz ou se ele está triste? E talvez você possa dizer assim para mim: mas ele é Deus, pastor, Jesus não fica triste. Não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Jesus também chorou. Como está o coração de Jesus hoje? Como está o coração de Jesus hoje? Talvez você acordou pela manhã e a primeira coisa que você fez não foi aos pés de Jesus. Talvez você já logo estava olhando para as mãos dele e pedindo mais e mais e mais. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu também preciso disso. Jesus, eu também quero isso. Jesus, por favor, também quero isso. E Jesus, eu quero aquilo. E Jesus, eu quero isso. E Jesus, eu também quero aquilo. Qual é o seu interesse aí? É nos pés de Jesus? Não. É nas mãos. É nas mãos de Jesus. Talvez seja por isso que esses homens, eles se incomodaram com aquela situação, ou Judas, e talvez alguns discípulos que estavam ali. E sabe, querido, talvez você possa estar olhando para mim nessa noite e dizendo assim para mim, tanto você que está aqui, ou aqueles que estão me ouvindo em casa, e talvez você possa dizer assim para mim: pastor, o senhor está equivocado em dizer isso. Eu não estou. E eu quero dizer algo para você. Se hoje Deus falasse do céu que não haveria mais milagres aqui na terra, que não haveriam mais bênçãos aqui na terra, e eu e você deveríamos procurá-lo só por amor a Ele, o que você acha que aconteceria com a igreja do Senhor aqui na terra? O que você acha que aconteceria com a igreja do Senhor? Você acha mesmo que ela continuaria cheia? Se Deus falasse: a partir de hoje não tem mais milagre, a partir de hoje não tem mais bênção, vocês vão me procurar a partir de hoje por amor a mim, só e simplesmente, só por isso, puramente por isso, por amor a mim, o que você acha que aconteceria com a igreja do Senhor, queridos? Talvez nós veríamos a igreja do Senhor acabando aqui na terra. Sabe por quê? Porque infelizmente o maior interesse é esse, as mãos de Jesus, e não os pés. Se nós colocássemos uma placa ali na frente enorme, uma faixa ali: Semana dos Milagres, venha e receba a sua cura, e isso e aquilo, certamente nós teríamos uma semana abarrotada de gente, porque as pessoas querem as mãos. E se nós colocássemos a mesma faixa ali: vem essa semana aos pés de Jesus, o adorá-lo e o buscá-lo, venha se entregar a Ele, venha se aproximar de Jesus, talvez nós teríamos espaço aqui, e bastante espaço. Por quê, querido? Porque nós não estamos interessados nos pés de Jesus, mas sim nas mãos de Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: o que te atrai? O que te atrai a Cristo? São as mãos ou os pés de Jesus? Existe uma canção, que eu ouvi essa canção, a primeira vez que eu ouvi essa canção, a Rose cantou essa canção na igreja que nós congregávamos. Eu era bem novo convertido, eu me lembro que nós tínhamos um coral, e havia uma irmã do coral da igreja, e eles cantaram essa canção, e eu ouvi essa canção, e a partir dali, essa canção, ela cravou no meu coração, e ela diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ela diz assim: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Quando eu ouvi essa canção, eu falei: meu Deus, faz-nos entender isso, que o melhor lugar do mundo não é nas praias, e também não estou aqui dizendo para você que não tem que estar lá.
O melhor lugar do mundo não é viajando, festejando, e eu também não estou dizendo para você que você não deva fazer isso. Mas o melhor lugar do mundo, para mim e para você, deveria ser aos pés de Cristo, querido. Depois a viagem, depois o descanso, e depois uma infinidade de tantas outras coisas. Mas hoje, todas essas outras coisas, elas têm mais importância do que Jesus na nossa vida. Aliás, nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Nós trocamos Jesus por um programa de televisão, nós trocamos Jesus por um passeio, nós trocamos. É engraçado que nós não conseguimos arrumar tempo para orar, mas nós conseguimos arrumar tempo para passear. Nós não somos radicais. Às vezes nós falamos assim: hoje eu quero acordar pela manhã e eu vou ter o meu tempo de oração, né? E aí você não consegue acordar pela manhã e ter o seu tempo de oração. Puxa, fica frustrado, chateado, eu não consegui orar. Mas vai chegar uma hora do dia que você vai falar assim: vamos agora para o shopping? E você poderia ser radical e dizer assim: não, nós não vamos para o shopping, porque eu não cumpri com a minha obrigação pela manhã. Então agora eu vou deixar de ir no shopping para estar com o meu Jesus. É assim que acontece, querido? Seria bom se fosse verdade, né? E eu não estou aqui para te criticar, porque eu também faço parte do mesmo grupo que você. Nós não tratamos isso a sério, irmãos. Nós não levamos isso a sério. Por quê? Porque nós deixamos Jesus sempre para depois. Sempre para depois. Se houver uma oportunidade, se der tempo, aí eu vou lá até Jesus. Ou talvez se eu me lembrar de Jesus. Então veja, querido, essa mulher, ela fez algo diferente. E quando eu comecei a meditar, anteriormente, quando eu preparei essa palavra a primeira vez, isso pegou demais para mim. Porque a hora que eu comecei a pensar nisso, irmãos, eu fui tomado por Deus, sabe? Irmãos, olha, se preocupar com Jesus. O Senhor está bem, Jesus? O Senhor está feliz? Que tipo de preocupação o Senhor tem, Jesus? Com essa humanidade que cada dia está caminhando a passos largos para o inferno. Com essa humanidade que cada vez mais está se levantando em incredulidade. Com essa humanidade que cada vez mais o coração está endurecido. Como o Senhor está, Jesus? O Senhor está feliz, o Senhor está bem? Você tem esse tipo de conversa com Cristo? Ou ele só é um muro de pedidos, um balcão de pedidos para nós? Pai, em nome de Jesus, carro. Pai, em nome de Jesus, casa. Pai, em nome de Jesus, salário. Pai, em nome de Jesus, oportunidade. Pai, em nome de Jesus. 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 É isso. Segundo comportamento que me chamou a atenção é a crítica das pessoas sobre o que ela fez, amém? Que está lá em João, no capítulo 12 mesmo, no versículo 4 até o 6, ele diz assim, mas um dos seus discípulos, Judas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Quando nós olhamos para essa reclamação de Judas, é até bonito de ver, queridos, faz sentido o que ele estava falando ali, porque esse desperdício, ficar jogando esse negócio caro nos pés de Jesus, a gente podia vender isso aqui e ajudar aos pobres. Olha que discurso maravilhoso, vamos ajudar um monte de gente, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Não, querido, o que essa mulher queria, não tinha a ver com os outros, tinha a ver com Jesus. O que essa mulher queria, não tinha a ver com pessoas, tinha com a pessoa de Cristo.
O que ela queria era atingir Cristo. O que ela queria era demonstrar o amor dela por Cristo e não por pessoas. Ela ainda não queria fazer isso para as pessoas, ela queria fazer por Jesus. E muitas vezes eu e você estamos presos nesse ambiente, querido, nesse mesmo lugar, que é o que eu acabei de falar para você agora há pouco. Talvez a hora que você decidir demonstrar o seu amor por Jesus, é isso que você vai ouvir. É isso que você vai ouvir. Eu estava ouvindo isso hoje. Eu ouvi hoje uma situação como essa. Meu pai, ele me procurou, agora à tarde nós estávamos conversando, ele falou assim para mim: rapaz, sua vida a partir de amanhã muda, hein? Eu falei: por quê? Ele falou: porque agora você tem mais um compromisso, fora da cidade. E a partir de agora, os seus domingos, eles estão comprometidos. Eu falei: os meus domingos, pai, eles já estão comprometidos há muito tempo, porque eu já morri, cara, e faz muito tempo. Os meus domingos não são meus, eles são do Senhor, e eu estou aqui nessa terra para fazer o que o Senhor quer. Mas você não vai descansar mais? Eu falei: olha, quando eu chegar no céu, eu acho que vou ter tempo para descansar. Por enquanto aqui na terra, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar. A eternidade é para descansar, e aqui na terra é para trabalhar, querido. Então vamos trabalhar. Mas o que eu quero dizer para você? Esse tipo de voz, ele vem com uma conotação da seguinte forma, e ele vem com uma preocupação. Ele fala: meu filho, mas você precisa. Eu sei. E talvez você vai ouvir isso também: para que orar 2 horas? Não, fica na cama até mais tarde. Para que levantar de madrugada? Você corre tanto para lá e para cá, você trabalha tanto, você já tem uma vida tão corrida. Levantar 3 horas da manhã para orar? Para, descansa. Você merece o seu descanso. Você é tão trabalhador, você ajuda tantas pessoas. Não tem a ver com pessoas, querido, tem a ver com Jesus Cristo. Não adianta você passar a vida inteira fazendo coisas para pessoas, se você não tiver um relacionamento com Cristo. Você corre o risco de chegar no céu e Ele olhar para você e dizer assim: quem é você? Eu nem te conheço. E talvez você pode dizer para ele: mas eu passei a vida inteira fazendo coisas para... Mas eu não te conheço, filho. Eu não te conheço. Você pode ter feito um monte de coisa, mas eu não te conheço. E realmente talvez ele não te conheça. Querido, acorde. Volte novamente a coisas básicas. Quando foi a última vez que você foi aos pés de Jesus e massageou os pés de Jesus? Quando foi a última vez que você se assentou e se ajoelhou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus? Honrou a Jesus. E talvez você possa estar olhando para mim aqui, de pé aqui, pensando assim: esse cara é muito louco, como é que eu vou lavar o pé de Jesus? Né? Como é que eu vou lavar os pés de Jesus? Calma, nós vamos chegar lá. Eu vou te mostrar uma forma de lavar os pés de Jesus, que é muito importante. Mas o que eu quero que você entenda é que as críticas, elas virão. Principalmente quando você tomar uma decisão por Jesus de verdade. Não com a religião, mas com Jesus. Quando você está no meio da religião, querido, você não é confundido. Escuta isso. Quando você está no meio dos religiosos, ninguém vai te criticar, porque você já é um deles. Você coloca a sua Bíblia debaixo do braço, você dá o seu glória a Deus, glória a Deus, e põe sua Bíblia, e anda no meio de todo mundo. De vez em quando fala o crentez, né? Solta uns mistérios, e vai que vai, e vai lá, e aleluia, e vai andando no meio do povo, longe de Jesus, mas bem próximo da religião. Tem conselho para dar para todo mundo, tem orientação para dar para todo mundo, tem palavra para entregar para todo mundo, mas não ouve Jesus Cristo, nem o conhece. Agora, quando você se destaca, ou quando você quer mais de Cristo, você sai da religião, e a religião começa a te apontar, o tempo todo, aí eu e você vamos precisar tomar uma decisão, querido, não tem jeito,
Porque discipulado e religião são duas coisas completamente diferentes. Falei sobre isso há dias atrás. Ou você é um discípulo, ou você é um religioso. E religioso, querido, não agrada a Deus. Aliás, Jesus, ele só tinha problema com religioso. Ele só brigava com os religiosos. Então, pare de ouvir as críticas, pare de ouvir os posicionamentos dos outros. Talvez você esteja aqui e pessoas disseram para você que você era incapaz, não acreditaram no seu potencial, não acreditaram, talvez você não acredite no seu potencial. O Arnaldo falou sobre isso quarta-feira aqui. Talvez você não crê que você é um separado, um escolhido do Senhor. Quando Deus colocou para nós esse ministério, a primeira coisa que nós ouvimos foi isso. Isso é barca furada, isso é erro, cuidado com quem você está andando, e isso e aquilo, e uma infinidade de coisas. Eu encontrava pessoas que eu me relacionava, e elas atravessavam a rua e passavam para outra calçada, como se eu fosse um problema, e a hora que ela atravessava a rua, eu atravessava atrás, e eu batia de frente com ela do outro lado. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? É assim, querido. Agora eu quero ver se é crente mesmo. Vamos ver se é crente. Se for crente, vai dar a mão. Se não for crente, vai me ignorar. É verdade, querido. Mas nós, em momento algum, eu olhei para isso. Porque eu queria, e eu quero, e eu continuo querendo estar aos pés de Jesus. E ali eu vou ficar. Ali eu vou ficar. Eu quero os pés de Jesus. Nessa manhã eu falava para Jesus: Jesus, eu preciso massagear os teus pés, Jesus. Me deixa, senta aqui. Aliás, tinha um carpete maravilhoso. Eu falei: pode deitar, Jesus. Eu quero só cuidar do Senhor hoje. Deixa eu cuidar do Senhor. Deixa eu declarar o quanto eu amo o Senhor, o quanto o Senhor é importante para mim. E talvez outras pessoas vão dizer assim: perda de tempo. Talvez outros vão olhar e vão dizer assim: não sabe nem orar, porque se soubesse orar já estava dando as rajadas aqui de aleluia, né? Já viu isso aí também? Oh, aleluia, 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 glória a Deus, e não sei o que, pai, lá, irarará, irá, lá, 2 horas, para lá e para cá, lá. Tem gente que chega no ambiente e nem consegue ficar, tem medo de orar, porque fala: como é que eu vou orar perto do cara? O cara ora absurdos, eu nem sei o nome de Jesus direito, eu falo Jesus errado. Mas escute, talvez quando você falar Jesus, ele vai te ouvir muito mais do que o que fala Jesus, aleluia. Preste atenção, querido, não dê ouvidos para o que as pessoas estão falando, pare de dar ouvidos, creia, somente creia naquele que o chamou, naquele que o separou. Você um dia, lá no ventre da sua mãe, Ele colocou você lá, e antes Ele preparou tudo lá no céu já, para que você viesse à terra com um propósito, e o seu propósito já está aí. Por que é que você não está vivendo o teu propósito? Por que é que você não está vivendo o teu chamado? Por que é que você não está mais perto de Jesus Cristo? O que te impede de viver isso? É só você mesmo, porque ninguém pode te impedir disso. Por que é que você ainda continua sem dar esse passo adiante? Por que você continua com vergonha? Por que você continua preso? Eu queria tanto dar um passo a mais. Como eu vejo isso dentro das igrejas. As pessoas às vezes querem dar um grito de glória dentro da igreja, ela tem medo de dar um grito de glória. E tem lugar que se você der um grito de glória, sabe o que é que acontece? A igreja inteira se vira para ver o glória que você deu. Ele deu um glória. Quando eu me converti, nós nos convertemos numa igreja tradicional. Eu entreguei minha vida numa igreja tradicional. E uma igreja excelente, queridos, uma igreja excelente. Palavra, fantástico. Mas era uma igreja fria, né? E eu me lembro que se você aplaudisse dentro da igreja, bater palma na hora de um louvor lá, os irmãos já olhavam para você com um olhar assim fulminante, tipo,
E era coisa de louco. E aí eu lembro que, aí foi passando um tempo, aí Deus, ele faz coisas tremendas, né? Aí um irmão falou assim para mim, ó, você vem participar do louvor. Foi a única forma que eles conseguiram de manter eu na igreja, né? Eu era um jovem ainda, acho que estava para casar já, mas eu não estava casado, então como é que eles iam manter? Eles falaram, vão cantar no louvor. Eu falei, rapaz, mas nunca fiz isso na minha vida, nem sei o que é cantar, esse negócio aí. Não, aí, vamos embora, vão com a gente, coisa e tal. Eu falei, tá bom, eu não sei nada disso, hein? Não faço nem ideia do que seja. Não, você só vai acompanhando aí. Eu falei, beleza, e aquilo me manteve na igreja. E aí, depois de um tempo, eles me colocaram como líder do ministério de louvor. Loucura o que eles fizeram, aquilo ali é sem juízo nenhum. Aí eu falei assim, então tá bom, é para isso então? Vamos lá. E na hora dos cultos, irmãos, que eu ia ministrar o culto, eu falava para os irmãos, fica de pé, querido. Ei, glória, agora vai, hein? Agora vão bater palma. Os anciãos da igreja, os anciãos da igreja ficavam doidos, olhavam para mim com aquele olhar assim, nós vamos tirar você daí. E eu falava, bate palma, irmão, vamos bater palma para Jesus, coisa e tal. E a gente foi quebrando essas coisas, sabe? Aí chega uma hora que ninguém, se não bater palma, os irmãos até acham que é estranho. Não, tem que bater palma. Querido, escute bem, se você não der um passo a mais, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida, meu amado. Você não vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Talvez você venha para a casa do Senhor, você fica ali preso, você queria fazer alguma coisa a mais, você queria orar, você queria participar de alguma coisa, mas te trava, te bloqueia de fazer isso. Por que é que você está se bloqueando? A igreja é do Senhor, não é de homens, é do Senhor. E se é do Senhor, fique tranquila, Ele vai abrir as portas para que você faça o que precisa ser feito. Mas cuidado com as críticas, que vêm com o propósito de travar você, de viver o que você precisa viver. Agora olha que interessante, né, queridos? Aquela mulher, além das críticas, apesar das críticas, ela não deu ouvidos a nada daquilo. Você imagina ela lavando os pés de Jesus e os caras falando aqui atrás, então, meu Deus, né, para que esse desperdício, para que isso? Não, a única coisa que ela queria era chamar a atenção de Jesus, a única coisa que ela queria era agradar a Jesus. E se você vier para a casa de Deus, e se você tiver uma vida que você queira agradar a Jesus, se despreocupe com o que os outros vão falar, porque eles vão falar, amém? Principalmente dentro da igreja, eles vão falar, para que fazer isso? Para que arrumar desse jeito? Para que colocar dessa forma? Ai, não sei, faz para se aparecer, e é isso e aquilo, é na igreja, querido. Mas você precisa ter na sua cabeça, você precisa ter no seu coração, que você quer agradar a Jesus. Aliás, essa mulher não parou, sabe por quê? Porque ela era uma adoradora, ela queria adorar Jesus. Agora escute aqui, Jesus não está procurando nessa terra adoração, Jesus está procurando nessa terra adorador. É diferente de adoração. O que Jesus quer são adoradores e não adorações. E talvez seja isso que a maioria dos grupos de louvor, os grupos evangélicos estão se perdendo, porque eles estão querendo entregar para Jesus adorações e esquecendo de que Jesus está procurando adoradores. Porque eu posso fazer a melhor canção e cantar da melhor forma possível, e Jesus rejeitar essa canção. E muitas vezes eu posso não cantar nada, e Jesus olhar de cima e falar: meu filho, continua, porque é isso que eu quero, vai. Aonde você quer estar? Você é um adorador? Todos os dias Jesus recebe a sua adoração particular. Todos os dias você está aos pés de Jesus, o adorando. O que te impede disso, querido? Não são pessoas, é você.
Não são situações, é você mesmo, amém? E um terceiro comportamento que me chama a atenção também, nesse contexto, é que Jesus, ele aceita o que aquela mulher faz. Vamos lá para o versículo 7 e 8. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Percebe, querido, que Jesus ele aceita o que essa mulher faz. Ele não rejeita o que ela faz, ele aceita o que ela faz. Por quê, querido? Porque Jesus, ele estava vendo o coração daquela mulher, a intenção do coração daquela mulher. Jesus já havia percebido uma intenção de o adorar, a intenção de cuidar dele de verdade. Porque, querido, escute bem, é a intenção do seu coração que vai chamar a atenção de Jesus, e não a sua performance. Esse é o erro de nós, da maioria de nós, queridos. Nós continuamos presos às benditas das performances. Nós continuamos presos, é como se Jesus, querido, foi Ele que te criou. Foi Ele que criou você agitado, o outro calmo demais. Eu imagino, né? Uns vão orar e começa assim: Pai, 3 voltas. Aí vai sair mais uma palavra: em nome de Jesus, mais 3 voltas. Aí vai sair um: aleluia, Senhor. E aí vem o outro: Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, porque o Senhor, meu Deus do céu, agora, Pai, faz a obra em nome de Jesus. Eu fico imaginando Jesus lá em cima, né? Calma, filho, desse jeito eu não vou conseguir nem entender o que você está falando. Mas não, Ele entende. Por quê? Porque Ele é seu Pai, te criou assim. Cada um de nós fomos criados por Ele assim, um agitado demais, o outro calmo demais. Mas entenda uma coisa: às vezes nós deixamos de ser quem nós somos para tentar ser o que o outro é, e perdemos a nossa essência. Meu irmão, escute, Deus chamou e criou você do jeito que você é, para fazer o que Ele quer que você faça, não para ser igual ao outro. Para ser igual ao outro, Ele já criou o outro. Quer falar igual ao outro, quer orar igual ao outro, quer ser igual ao outro? Não, já existe um desse. Deus chamou você para ser exatamente o que você é. Cresça e se desenvolva assim. Uns oram com muita intensidade, outros com menos, e está tudo certo. O problema é que às vezes nós caímos exatamente nesse erro. Mas será que Jesus vai aceitar? Ele já aceitou. Mas é porque eu vim aqui, há um tempo atrás, uma pessoa me procurou, ela falou para mim: rapaz, se eu deitar para orar, é pecado? Eu falei: cara, se for, eu estou enrolado, hein? Porque nós estamos na mesma barca. Eu falei: se for, vamos tentar entender isso, mas se for, eu já estou confessando aqui os meus, né? Eu falei: rapaz, você está diante do seu Pai, é o teu Pai. Falei: dá uma deitadinha, de vez em quando dá umas roladas também, vai acostumando aí com o negócio. De vez em quando fala para ele: pai, dá uma roladinha para lá, uma roladinha para cá, e está tudo certo. E às vezes nós saímos do nosso quarto pensando assim: mas será que Deus ouviu, querido? Se Deus olhar para a intenção do seu coração e não sair uma palavra da tua boca, Ele já aceitou a tua oração. Não é do muito falar, tem a ver com isso aqui, ó. Não é do muito falar, não é da eloquência, não é das palavras usadas. Tem a ver com isso aqui, ó. E isso aqui só Deus vê, homem nenhum vê. Entendeu? Essa casca que está aqui, ela engana você, e eu engano bem você pode ter certeza. Se eu souber fazer, eu faço muito bem feito e te engano bastante. Só que aqui, impossível. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite.
Não se preocupe com o que os outros pensam ou falam. Quem ama você como você é. E está tudo certo. E está tudo certo. Por isso que eu sou esse aí mesmo. Eu sou isso aí mesmo. Entendeu? Eu não tenho esse negócio. Comigo é assim. O Valmir, nós estávamos falando ontem isso aí. O Valmir falou para mim, eu não lembro que nós estávamos conversando, o Valmir falou, rapaz, eu fico imaginando você ali naquele calor, pensando em pôr uma bermuda e um chinelo de dedo. Eu falei, mas não tenha dúvida, se eu pudesse, velho, eu já estava com a bermuda e o chinelo de dedo pregando. E é assim, deveria ser assim com todos. Você, quem ama você, te ama e está tudo certo, querido, amém? Pare de ficar vivendo uma vida que não existe. Pare de ficar se posicionando de uma forma que não existe. Pare de ficar tentando ser quem você não é. E seja quem você é. Porque quem te ama, cara. E se não gostou, paciência, é isso que é. Hoje nós não temos mais o Jesus homem no nosso meio. Para que eu e você pudéssemos ir lá e falar para ele, senta aqui, Jesus, e eu vou cuidar do seu pé. Aliás, eu fico imaginando uma multidão inteira, e eu fico imaginando Jesus pensando nisso, né? Eu fico imaginando, Jesus, ó, meu filho, a minha filha, o meu tio, o meu primo, Jesus, a minha perna, a minha cabeça, o meu pescoço, a minha orelha, meu olho, Jesus, 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 e ninguém falando assim para ele, o senhor quer um copo d'água? Entendeu? O senhor está com sede? Porque eu imagino Jesus orando, ô Senhor, Pai, abençoa esse, Pai, abençoa aquele. Chega uma hora que a garganta seca, mas ninguém perguntando para ele, você quer uma água, Jesus? Quer uma cadeira para você sentar um pouquinho? Está quente? Está com fome? O senhor não quer comer alguma coisa? É só as mãos. É só as mãos. Então como que eu consigo cuidar? Ou como que eu consigo ir aos pés de Jesus? Como eu consigo hoje fazer o que essa mulher, Maria, fez? Olha o que a palavra lá em Salmos, ela diz, Salmos 51, 16 e 17. Ela diz assim, ó: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor não se deleita em sacrifício, e nem se agrada em holocausto, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam ao Senhor, a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Agora eu quero ler na versão A Mensagem. Olha que interessante, olha essa linguagem da versão A Mensagem. Ele fala assim, ó: fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. Um coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Olha aí, uma performance, um teatro impecável, não passa aos olhos de Deus. Agora, o que atrai, o que chama a atenção de Jesus, o que faz com que Jesus pare para ouvir o que você está fazendo, ele deixa claro aqui, ó, é um orgulho despedaçado. Orgulho despedaçado. Sabe o que tem destruído a humanidade, querido? É o orgulho. O orgulho causa divisão dentro da igreja. O orgulho causa divisão dentro da casa. Um casal orgulhoso, quem é que vai pedir perdão? Quem é que vai baixar a guarda e vai lá e vai falar assim, me perdoa? Como? Tá os dois certos? Né? Tá todo mundo certo? Você fala assim, o que aconteceu? Porque ele, e você, o que aconteceu? Ela, paramos, os dois estão certos, ninguém está errado. Isso chama-se orgulho.
Nós sempre temos argumentos para Cristo. Você tem argumentos porque não veio para a igreja. Você tem argumentos porque não participou da reunião de oração. Você tem argumentos para Cristo porque a sua casa não está indo bem. Você tem argumentos para Cristo porque os seus filhos não estão indo bem. Nós temos argumentos para tudo. Sabe por quê, querido? Porque nós somos orgulhosos. O dia que nós aprendermos a ter um orgulho despedaçado. O que é um orgulho despedaçado? Um orgulho despedaçado é: eu estou errado. Mas você está certo. Eu estou errado. E eu decido continuar errado. Então eu começo pedindo perdão. Mas como é que você vai pedir perdão se você está certo? Não, mas eu estou errado. Você já viu essa loucura? Já percebeu, por exemplo, você está andando com o seu carro, e aí de repente o cara bate no seu carro. Você desce do seu carro e fala: rapaz, me perdoa, eu estou errado. É assim que acontece, irmãos? Não. Nós já descemos do carro, já descemos chutando a porta e já chamando: pá! E você viu que você é louco, você não presta atenção no que você está fazendo, porque agora como é que vai fazer? Você tem que pagar isso e aquilo. Ou não é assim? Muitas vezes nem paramos para perguntar o que aconteceu com aquela pessoa, como que está a situação, o que está acontecendo. Querido, o orgulho despedaçado é: eu perdi, você ganhou, está tudo certo, você já ganhou, vitória sua, está feliz? Eu perdi. É por isso que nós vivemos em tantas guerras no trabalho, tantas guerras dentro de casa, tantas guerras dentro da igreja, tantas guerras. A nossa vida é cercada de brigas, de desunião, de um monte de situações. Por quê? Porque nós sempre temos a razão. Mas eu tenho a razão. Tudo bem, parabéns. O que você vai fazer com ela agora? Porque o seu casamento está indo embora. Você vai perder o seu casamento por causa da sua razão? Fica com ela. Mas eu tenho razão. Então, sua vida está indo embora. Você vai preferir ficar com a razão? Aprenda isso, querido. Sabe, quando nós nos achegamos aqui na presença de Deus, vem para a casa de Deus, ou quando você entra no seu quarto, nós deveríamos entrar no nosso quarto, queridos, lembrando de que você só está de pé porque existe Jesus entre nós e Deus, intercedendo 24 horas por dia. Senão eu e você já tinha sido fulminado da terra. E que soberba é essa, e que arrogância é essa com a qual nós nos dirigimos a Deus, parecendo que Deus é um operário nosso. Senhor, tem que fazer isso, e agora, Senhor, também tem que fazer isso, e é para já, e Senhor, e é isso também, em nome de Jesus. Como? Imagina se Deus fosse igual a eu e você, querido. Que é um cutucãozinho de leve, já sai daí de dentro um ser que ninguém nem conhece. Uau! Já aparece. Imagina se Deus fosse igual a eu e você, na hora que nós vamos orar com aquela intensidade nossa: Senhor! Mas era naquela hora ele fazia assim: ó, queima, pai. Agora, pronto, fumacinha. Outro, vai. Ao outro, queimou também. Não sobrava um. Mas ele é tão educado, tão amoroso, tão compreensivo, que ele olha e fala: esse meu filho, uma hora ele vai aprender. Calma. Eu imagino Jesus, Deus falando: agora chegou a hora. E Jesus entra no meio: não, calma, pai. Não, ele está aprendendo ainda. Nós estamos trabalhando na vida dele. Não, agora eu vou queimar. Não, pai, não, calma. Dá mais uma chance para ele. E eu e você todo arrogantão. Pare. Esse mundo está caindo cada vez mais por causa disso. O seu conhecimento diante de Deus, a sua capacidade diante de Deus é nada. A sua posição diante de Deus, a sua conta bancária é nada. É nada. Basta Ele querer, e você não tem mais nada, e você também não é mais nada.
Volte para as tuas origens. Seja humilde, querido. Vá aos pés de Cristo. Sabe, alguém que caminha com Jesus, é nítido nele a aparência de Jesus, a atitude de Jesus. Você olha e fala, esse aqui é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele faz as mesmas coisas que Jesus. Olha outra coisa que ele fala aqui: amar. Um coração quebrado, um orgulho despedaçado e amar. Querido, escute. Quem sou eu e quem é você para não amar o próximo? Quem somos nós para não amar o próximo? Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te amou e se sacrificou por você na cruz. Essa dívida é pagável? Então eu e você devemos ou não devemos, amor? E por que é que nós não estamos pagando a nossa dívida? Mas como eu pago essa dívida, pastor? Amando o máximo de pessoas que você puder nessa terra. Agora escute bem, amar não é fingir que ama. Amar é amar. Fingir que ama tem um monte que finge. Ai, ai, ai. Não sei se você já viu, já vi tantos na minha vida. Ai, querido. Isso. Até você dar a primeira escorregada. Você deu a primeira escorregada, virou ódio. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é amor. Amor é quando a pessoa dá a escorregada e você vai lá e fala assim: eu continuo te amando e continuo orando por você, e eu estou aqui, cara, e eu não saio, eu não te abandono. Eu dizia isso para uma pessoa há dias atrás. A pessoa olhou para mim e falou assim para mim: mas você me ama ainda? Eu falei: eu continuo te amando e vou te amar sempre, e eu estou aqui, cara, sempre. Não mudou nada com relação ao nosso amor, não mudou nada. Então a gente tem que entender, querido, que o amar aí não tem a ver com forçação de barra, com aparência, porque isso engana Cristo, não. E infelizmente, irmão, eu tenho que chamar nossa atenção como igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para você como pastor. Eu não gosto de bajulação. As pessoas têm que ser tratadas como pessoas normais. Mas pastor, se nós não fizer isso, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Então nós não vamos ganhar. Mas se nós vamos ganhar, nós temos que ganhar de verdade. Não é com bajulação, querido. É de verdade, é amar, é respeitar, é tratar bem sim, com educação. Mas não ficar bajulando os outros. É isso que me deixa triste. Bajula, 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 depois chuta. Adianta bajular? É por isso que está cheio de gente sofrendo aí fora. Você vai falar de igreja para o cara fala: pelo amor de Deus, igreja, não quero nem chegar perto. Bando de falso, mentiroso. Por quê? Porque fica o tempo todo bajulando. Nós não temos que bajular ninguém. Nós temos que tratar todo mundo de igual para igual. A começar por mim, querido. Porque eu sou um comedor de feijão e arroz igual você. Eu não sou Deus. Deus é Deus. Eu só sou alguém que Deus colocou aqui para pregar o evangelho. E amanhã, se Ele quiser, Ele tira e põe outro. Hoje eu estou como pastor nessa igreja, pode ser que amanhã não esteja mais, e está tudo certo. Eu não quero o lugar de Deus. Eu sou o Rogério, um homem igual qualquer um aqui, um ser humano igual qualquer um. A glória é de Deus e pertence a Ele, e nunca pode ser tirada dele. Então entenda, nós temos que tratar as pessoas com respeito, com educação, com dignidade. Mas só isso, sem bajulação, sem mimimi. Você não espere tapinha nas costas de mim. Ai, lindo. Você não vai ter. Você não vai ter. Infelizmente, tem uns aí que falam: mas você é meio cavalo. Ué, Deus está tratando, irmão. Deus está tratando, né? Deus está tratando. Brincadeira. Eu amo. Porque eu entendi o amor de Deus por mim. E querido, escute. Esse amor precisa ser desenvolvido na sua vida. Então quando um dia você ouvir de mim: ó, eu amo você,
Não diga assim, não, ele está dizendo só que da boca para fora. Paga para ver. Paga para você ver. Paga. Para você ver se eu não vou te amar. Por quê, querido? Não é porque eu quero me aparecer, é porque eu entendi o amor de Cristo. E eu tenho que pagar essa dívida de alguma forma, ou pelo menos tentar amenizar essa situação um dia. Porque um dia eu vou sentar diante do juiz e ele vai falar para mim, e aí, meu filho? E eu vou dizer, não, o Senhor me ensinou a amar, e eu estou aqui, praticando. Ame, 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 ame o máximo de pessoas que você puder, mas de verdade, amém? E eu quero concluir com um texto que está lá em João 19, 25 e 26, para fechar esse assunto com você, sobre as mãos e sobre os pés de Jesus. Olha lá, ele diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. Até aqui. Veja, querido, olha que interessante isso que eu vou te falar agora. A palavra de Deus, ela relata que havia ali 5 pessoas perto da cruz. A Bíblia não relata que havia ali uma multidão. A Bíblia não relata ali que havia 150 pessoas. Então eu deduzo, querido, que realmente as pessoas que estavam ali eram aquelas pessoas que amavam Jesus. E aí eu pergunto para você, aonde estava a multidão? A multidão, ela tinha ido embora. Sabe por que a multidão foi embora? Porque um Jesus pregado na cruz não tem utilidade nenhuma para mim. As mãos dele já não fazem mais milagres. Então eu estou indo embora, Jesus. Valeu, obrigado aí, hein? Mas agora o Senhor está crucificado e não tem mais utilidade. É assim, querido. Infelizmente é assim. Agora, se Jesus estivesse naquele mesmo monte, operando os seus milagres, certamente, quilômetros e quilômetros dali, era impossível chegar naquele lugar. Porque o que a multidão quer, não é os pés de Jesus, é as mãos. Só há interesse nas mãos. E quando as mãos de Jesus não operam, elas vão embora. Elas vão embora. E talvez esse seja um erro também de muitos, de querer ganhar pessoas para Jesus só pelas mãos de Jesus, e nunca ensinar para elas os pés de Jesus. A primeira dificuldade que vem, a pessoa se desvia e vai embora. Vem para Cristo, porque com Cristo é só bênção, glória a Deus, aleluia, sua vida será sucesso e prosperidade, glória a Deus, você vai ver isso. A primeira pancada que ela tomar, sabe o que vai acontecer? Ela cai 2 vezes mais e some da igreja. Sabe por quê? Porque ela só conhece um Cristo que abençoa, que faz isso e aquilo. Ela não conhece esse Cristo que tem um cajado na mão e de vez em quando pega o cajado. Não. Então, querido, escute bem. Diante desse contexto, eu vejo o maior erro da humanidade. Quando elas se afastaram de Jesus Cristo pregado naquela cruz, achando que Jesus não estava fazendo mais milagres. Jesus estava fazendo o maior milagre de todos os tempos, que percorre e permanece até hoje, chamado salvação. Entenda, querido, compreenda uma coisa: antes da sua perna curada, precisa existir céu na sua vida. Antes de uma porta de emprego, precisa haver salvação na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o maior milagre que Jesus quer fazer nessa terra, salvação eterna.
Jesus não está preocupado com o seu carro, Ele está preocupado com a sua salvação, querido. Ele está preocupado se você e sua família estão com um passaporte carimbado para o céu. Pare, preste atenção. Nós estamos perdidos em meio a tantas coisas, nós estamos preocupados com tantas coisas. Escute, meu amado, se você quer passar a eternidade no céu com Jesus, o caminho chama-se os pés de Jesus, não as mãos. É os pés de Jesus. É lá nos pés de Jesus que você vai receber o carimbo. É lá nos pés de Jesus que você vai receber a instrução. É lá nos pés de Jesus que você vai receber o teu chamado, as respostas que você precisa para a sua vida aqui e lá na eternidade. Não se preocupe com as mãos, porque o dia que você estiver aos pés de Jesus, as mãos dele nunca faltarão na sua vida. Nunca. Nunca. Eu levei muito tempo da minha vida para aprender isso, mas eu aprendi, querido. Eu falava isso na nossa reunião de homens aqui, domingo passado. E eu quero falar com você nessa noite. Quando nós recebemos esse chamado de Deus para nós, eu disse para a liderança da igreja, eu falei, eu não preciso de nenhum salário, porque eu sei que a igreja não tem condições financeiras para nos pagar um salário, então eu não preciso de um salário. Eu vou tocar minha vida e Deus vai prover tudo o que nós precisarmos. E nós ficamos um bom tempo servindo ao Senhor dessa forma. E aí um dia a liderança da igreja, ela se reuniu e ela nos procurou, e ela falou para nós, olha, a gente chegou à conclusão de que você precisa de um salário. A igreja ela não tem condições de pagar muita coisa para você, mas alguma coisa ela consegue. Para pelo menos você conseguir, sei lá, fazer uma parcela de comprar alguma coisa. Você quer comprar um colchão, você vai lá e paga pelo menos parcelado, para você ter pelo menos uma segurança de que, sei lá, vai cair alguma coisa na sua conta. Na hora, queridos, não foi fácil para mim, porque eu não queria. Para mim não era correto. E aí nós conversamos, e aí eles chegaram a essa conclusão. E eles ofereceram para nós, as condições eram, a igreja conseguiria pagar para nós um salário de R$2.000. Esse é o salário que eu recebo aqui na igreja, R$2.000. Esse é o nosso pagamento mensal. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu quero te contar o que vem depois. Nós não moramos de aluguel, então nós não pagamos aluguel. Mas você e eu moram na mesma cidade. Eu não abasteço meu carro com dinheiro da igreja, eu abasteço meu carro com meu dinheiro. E eu rodo, queridos, eu rodo. Toda quinta-feira vou ao Votorantim e sobe, desce para cima e para baixo. O meu filho estuda no Colégio Trevo. Então, alguns já sabem mais ou menos como funciona colégio particular. Custa caro para manter. Meu filho estuda lá. Se você perguntar para mim, mas você tem falta de alguma coisa? Queridos, olha, graças a Deus, eu consigo tirar do meu bolso as minhas ofertinhas e semear na vida dos irmãos. A minha pergunta é, como? Como isso pode acontecer? A resposta está nos pés do Senhor. Eu entendi, é lá nos pés dele. Quando eu estou nos pés dele, as mãos dele estão estendidas para nós. E querido, Deus faz coisas sobrenaturais. Nós não temos falta de nada. Se você me perguntar hoje, mas você não fica preocupado, pastor, você vai conseguir pagar a conta de luz no final do mês? Eu? Não. Eu tenho um pai gentil, bom, e que cuida tão bem de nós. Se eu não tiver, ele vai arrumar alguma maneira dessa conta ser paga. Sabe, querido, escute bem. Talvez você esteja me ouvindo e você passa por lutas, aflições, talvez você esteja sofrendo.
Sua vida é uma vida de opressão. E o meu conselho para você nessa noite é: volte aos pés do Senhor. Volte, querido, o quanto antes você puder. Volte aos pés do Senhor. Não se preocupe com as mãos. Volte a perguntar para Jesus como Ele está. Volte a falar com Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor está bem. Esqueça um pouquinho de só pedir, 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 pedir e pedir. E eu não estou dizendo que você não deva pedir, mas eu estou dizendo para você que existem coisas que são desatadas sobre a nossa vida, sem necessariamente você pedir. Lembre-se, as mãos de Jesus são importantes, mas muito mais importantes são os pés dele. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio nessa terra para me encher de carro, de casa, de dinheiro, de fortuna. Jesus veio nessa terra para me buscar e me salvar. Jesus veio para essa terra para te buscar e para te salvar. O resto é bônus, querido. O resto é bônus. Cuidado para você não ficar preso a esse carro e essa casa e esquecer que existe um céu que vai te dar muitas coisas melhores, e acabar ficando preso nessa terra por causa desse bendito carro e por causa dessa bendita casa. Não vale a pena. Não vale a pena. Amém? Talvez o fardo que você está carregando é muito pesado, porque você colocou peso nele. Chegou a hora de começar a tirar tudo isso, querido, e viver uma vida mais leve, mais tranquila. E Jesus, se você for aos pés dele, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Amém? Feche os teus olhos. Eu queria convidar você a olhar para dentro de você agora, a olhar para dentro do seu coração, a olhar para dentro da sua vida. Eu não sei o que te aflige, querido. Eu não sei as tuas preocupações, os teus dilemas, mas eu sei que existe um lugar que tem a solução para tudo isso. E este lugar é aos pés do Senhor, querido. E se você quiser, pode ser hoje ainda, pode ser agora, pode ser mais tarde, depende de você, meu amado. Jesus está pronto, te esperando, mas você vai precisar destruir esse orgulho, essa soberba e essa arrogância. Você vai precisar entender que você é um pecador, você erra sim, você comete falha sim. Talvez você esteja passando por um problema no seu casamento, e chegou a hora de você se humilhar para restaurar o seu casamento. Talvez você esteja com problema com seus filhos, e chegou a hora de você se humilhar para ter os seus filhos próximos a você novamente. Ou talvez você esteja distante dos seus pais, e chegou a hora de você se humilhar para ter os seus pais próximos a você novamente. Sabe, querido, o orgulho despedaçado, o Senhor não despreza. Aliás, o orgulho despedaçado é o que mais agrada Jesus. E para despedaçar esse orgulho, não tem a ver com Jesus, tem a ver comigo e com você. Despedace o teu orgulho, querido. Pastor, como eu vou fazer isso? Se humilhando, querido. Se humilhando, se humilhe. E não importa quem seja, se humilhe. Peça perdão, reconheça que você errou, reconheça que você falhou, se reconsidere. Meu Deus e meu Pai,
Até aqui, Senhor, eu posso ir. Aqui eu paro e eu entrego nas tuas mãos, Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, através desta palavra, fale com cada um, fale ao coração de cada um, Senhor. Senhor, leve eles a entender, Pai, que existe um lugar muito melhor do que as tuas mãos. Existe um milagre que está acima de todos os milagres, meu Deus, que é a salvação. Muitos estão abrindo mão da salvação, Pai, porque estão preocupados com as tuas mãos. Nesta noite, Senhor, ajuda eles a entenderem isso, Pai, a voltarem para os seus lares preocupados com os teus pés e não com as tuas mãos, Senhor. Preocupados, Deus, em te agradar e não somente em pedir, Senhor. Espírito Santo, ajuda essa pessoa que está sofrendo e oprimida, e tira dela esse peso que ela está carregando, Senhor. O Senhor sabe quem é, Pai. Tira dela esse peso nesta noite, Senhor, que ela retorne para a sua casa leve, Senhor, tranquila, Pai, em nome de Jesus. Pai, ajuda os teus filhos e filhas, Pai, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Ainda com os teus olhos fechados, queridos, nós vamos passar agora para o momento da ceia. E eu queria deixar um texto para você refletir. E ele diz assim, ó, está lá em 1 Coríntios, não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero que você agora feche os teus olhos. E eu quero que agora você olhe para dentro de você, você ouça o que eu estou te dizendo. Ele diz assim: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão, e depois beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Este tempo, querido, é para você examinar a você mesmo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e talvez você tenha mágoas aí dentro, talvez você tenha que liberar perdão aí dentro, talvez você tenha que pedir perdão. E enquanto o Silvio e a Sara eles forem passando com o cálice e o pão, você está tendo tempo de se reconciliar com o Senhor. Não participe do corpo e do sangue do Senhor de maneira indigna, querido. A oportunidade agora está dada a você. E talvez você possa, como muitos, dizer assim: então eu não vou participar da ceia. Mas a Bíblia também diz que aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor, não tem parte com Ele. Então não adianta, meu amado, minha irmã, nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos nos arrepender. Então eu quero convidar você nesse momento, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se você quiser ficar sentado, fique sentado, se você quiser se levantar e pedir perdão a alguém, se levante e peça perdão. Você tem liberdade, você está na casa do seu Pai, mas faça isso antes de participar do cálice e do pão. O Silvio e a Sara, eles vão passar e vão tocar no seu ombro, e aí você recebe o cálice e o pão, e segura para que nós participemos juntos. E enquanto isso, você não se preocupa com eles, eles vão até você. Agora é tempo de você se consertar com o Senhor, amém? Vá orando agora, querido.
pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Amém? Silvio, ore agradecendo pelo pão. Amém, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, que privilégio é para nós, Senhor, estarmos participando dessa mesa que o Senhor preparou para nós, Senhor. Oh, quão grato nós somos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós, Senhor. O Senhor se entregou para nós nos livrar do pecado, Senhor. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Mesmo nós não merecendo, o Senhor foi lá e se entregou. Oh, meu Deus, que amor é esse, Senhor. Obrigado, porque aqui estamos e vamos participar desse pão que representa o Teu corpo precioso, Jesus. O Teu corpo que levou um prego por nossa causa, Senhor. O corpo que levou espinhos por nossa causa, Senhor. Oh, Santo Deus, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor?
que nós ainda não compreendemos, Senhor, quão grande é a nossa dívida para contigo, Senhor. Nada que fizermos irá pagar essa dívida, Jesus. Oh, Santo Deus. Oh, Jesus, se porventura, Senhor, existir em nosso meio alguma dor, algum tipo de enfermidade, Senhor, algum desânimo, Senhor, após ceiarmos esse pão que representa o seu corpo, que o Senhor traga cura, Senhor, que o Senhor traga ânimo, Senhor, que o Senhor traga cura no físico, cura no espiritual, Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite, cobiçando mais os teus pés, Senhor, cobiçando as coisas do céu, Jesus. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, amém. Participe agora do pão, amém. É só você tirar a tampinha aí, com calma. Obrigado, Senhor, obrigado. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Agradeça, Arnaldo, pelo sangue. Senhor meu Deus, é nessa mesma fé, meu Deus, é nessa mesma concordância, Pai, que nós, nessa noite, como tua igreja, Pai, nós, meu Deus, nos lançamos aos teus pés para agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse sangue, Pai, por este suco de uva que simboliza o teu sangue, que foi derramado naquela cruz. Meu Deus, que privilégio para nós saber que ali o Senhor se entregou naquela cruz, de uma maneira, meu Deus, tão humilhante. O Senhor se humilhou, o Senhor se entregou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na Tua presença, podendo celebrar, meu Deus, o Teu nome, podendo engrandecer, podendo adorar o Teu nome. Nessa noite, meu Deus, nós Te louvamos, nessa noite nós Te agradecemos e consagramos ao Senhor, meu Deus, este suco de uva, Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado porque o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos toda a liberdade de poder, meu Deus, adentrar o teu trono e poder declarar o nosso amor, poder declarar o quanto que nós te amamos, Jesus. Por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, porque sabemos que temos esse privilégio de estar na tua presença, meu Deus. Por isso te louvamos nessa hora, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus, nós te louvamos. Amém. Amém, querido. Participe agora do cálice. Obrigado, Senhor. Agora eu quero que você saia do seu lugar e dê um abraço bem gostoso no irmão que está do teu lado. Abençoe a vida dele. Principalmente daqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Dê um abraço bem gostoso nele. O abraço de Jesus. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Amém? Claudinice, não é o microfone, é o fundo aqui, ó. É o fundo, a base.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. E o mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E me salvou. Foi o sangue que me fez. Glória a Deus. Baixa um pouquinho. Pode. Amém, amados. Deixa eu só dar um recadinho antes de nós encerrarmos. Eu queria convidar você a se assentar um pouquinho. Isso. Glória a Deus. Queridos, eu só queria lembrar os irmãos que amanhã, né, nós teremos o culto de inauguração lá na igreja de Votorantim. Amanhã terá o culto de inauguração na igreja